Bem-vindas e bem-vindos ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Tomás Pereira. Eu sou o Frederico Raposo. Hoje temos como convidados José Oliveira e Sérgio Pedro, da plataforma Não ao Tratado Transatlântico. Bem-vindos. Obrigado. Grato pelo convite. Milton Friedman, numa entrevista dada em 2000, disse: "O facto mais importante e central acerca de um mercado livre é que nenhuma troca comercial acontece sem que ambas as partes beneficiem." Isto é verdade? A troca livre de bens através de fronteiras não é, à partida, algo de bom? Isso tem muito que se liga. É evidente que nós conhecemos bem o percurso desse senhor, apesar de ter um prémio Nobel, enfim, e as consequências das políticas que ele advogou e das escolas que fundou, e portanto nós temos plena consciência que de facto não é assim, de facto é exatamente o contrário. Nesse jogo há sempre uns que ganham e outros que perdem. Normalmente os que perdem são sempre os mesmos e os que ganham também são sempre os mesmos. Sobre reitero o reparo do Zé. Apesar de esse senhor ter um prémio Nobel e ter fundado uma escola, a Escola de Chicago, nenhum modelo económico proposto por ele foi avante sem a necessidade de existência pelo menos um ditador no Estado que regulava a economia. Temos o caso do Chile, temos o caso do Peru, Argentina, por aí adiante. Se formos ver 3 anos depois dessas afirmações, em 2003, quando ocorreu a Ronda de Doha da Organização Mundial do Comércio, e essa política foi proposta, observamos que grande parte dos países do sul global rejeitaram essa mesma política. E é neste momento, e também para situar, e também de certa forma abrir em termos históricos a questão destes tratados que viremos falar a seguir, a Organização Mundial do Comércio, que é baseada nesse princípio de livre comércio e assente nos pensamentos económicos da Escola de Chicago, está neste momento congelada com base nesse bloqueio da rejeição dos ensinamentos neoliberais da economia. E desde então, desde 2003 para adiante, todas as políticas neoliberais têm sido não executadas com base como era previsto ter acontecido dentro da Organização Mundial do Comércio, mas fora da Organização Mundial do Comércio a nível individual. Exatamente por essa existência de um bloqueio ou de uma rejeição por parte não só dos países do sul global, como alguns países, e neste caso também estamos a referir a países da Europa que também rejeitam esses mesmos ideais e que se situam fora dessa linha de pensamento. O que são então o TTIP e o CETA? São acordos comerciais tratados por um mercado livre? São isso, mas são muito mais do que isso. Esse tipo de tratados inaugurou, digamos assim, uma época de há uns 20 anos para cá, a partir do Tratado NAFTA entre o México, o Canadá e os Estados Unidos, e a partir daí tem havido, digamos assim, uma espécie de uma corrida global a esse tipo de tratados, que são tratados, por um lado, comerciais, mas que têm uma ambição muitíssimo maior do que as simples trocas comerciais, as simples pautas aduaneiras, como existia em tratados anteriores. E, portanto, trata-se, sim, de uma corrida global por parte das grandes companhias, das grandes multinacionais, para a conquista do poder. É disso que se trata. O comércio, pronto, está lá nesses tratados, mas é uma parte relativamente ínfima. Podemos dizer, por exemplo, o TTIP tinha 28 capítulos, desses 28 apenas uns 4 eram acerca do comércio. Tudo mais é acerca da conquista do poder. Portanto, estão a ver o peso que o comércio tem nesses tratados. E qual é que é a diferença entre o TTIP e o CETA? Quais é que são as especificidades? O TTIP, a ser negociado desde 2013, visa a celebração, ou que tem o objetivo da celebração de um acordo comercial entre os Estados Unidos da América e a União Europeia. O CETA visa a celebração de um acordo com a mesma natureza, mas entre o Canadá e a União Europeia, tendo sido começado a ser negociado em 2009. O ponto de talvez avançando um pouco mais nessa questão. Qual é a diferença entre o que estes tratados defendem e as relações comerciais, por exemplo, entre países da União Europeia? São muito diferentes. Para já, os tratados têm uma enorme quantidade de clausulados que vinculam os países e os próprios governos a toda uma série de medidas e de concessões que, como eu disse, visam defender os interesses das grandes empresas.
mesmo que os governos não queiram, é o que lá está escrito. Instituem, por exemplo, o pacto mais gravoso é este, um tipo de tribunal privado, que eles chamam de tribunal arbitral, que permite às grandes empresas processar os governos sempre que os seus lucros não sejam devidamente salvaguardados por medidas do governo. Os governos não podem processar as empresas, portanto estão a ver a justiça, entre aspas, que está incluído neste mecanismo. Portanto, nada tem a ver com o comércio simples entre os países Portugal, Espanha, ou Portugal, França, ou França, Alemanha, que são coisas completamente diferentes. Não é? No dia 15 de fevereiro, o Parlamento Europeu, com 408 votos a favor, 254 contra e 33 abstenções, aprovou o CETA. Infelizmente. Qual é que é a perspectiva disto entrar realmente em vigor? Quais é que são os próximos passos até a aprovação mesmo final, até que seja um acordo? Mesmo sobre a questão da votação no Parlamento Europeu, sim, há que salientar que mesmo o resultado foi fora do expectável para os defensores do CETA, porque advogava-se que o voto seria ainda mais superior em termos de aprovação. Por isso já foi, de certa forma, em termos de votação nacional de alguns deputados que estão entre os socialistas e os liberais, foi uma surpresa. Em Portugal também houve uma ou duas surpresas, mas pode-se dizer que não foi uma vitória sem espinhas. Passando o pleonasmo. Passando a expressão, aliás. Em termos de processo político de votação e análise política do CETA nos próximos tempos, cabe agora aos 38 parlamentos regionais e nacionais da União Europeia decidirem sobre o futuro do CETA. Em Portugal será a Assembleia da República que terá de dizer sim ou não, tão simplesmente esta questão, não poderá fazer sugestões de alteração ou de possível envio para trás para ser negociado de uma forma que vá ao encontro das expectativas dos deputados nacionais, e pelo menos neste momento o objetivo que já foi expressado pela Secretária de Estado dos Assuntos Europeus é que o CETA seja levado à votação na Assembleia da República até ao final desta sessão legislativa, ou seja, até ao final de julho. É um processo, em Portugal vai ser um processo, esperemos que longo, e também o será em alguns Estados-membros da União Europeia, principalmente Bélgica, Alemanha, sim, Áustria. E é expectável alguma surpresa neste processo? Pode ser, sim senhor. Mas antes eu gostaria de voltar um bocadinho atrás relativamente àquilo que o Sérgio disse, porque este panorama que o Sérgio acabou de apresentar não era para ser assim. E esse ponto para nós é essencial. A Comissão Europeia, desde sempre, fez um esforço tremendo, desenvolveu todos os esforços possíveis e imaginários para que o tratado não fosse votado nos parlamentos nacionais e regionais. Até ao último momento, a Comissão Europeia manteve que o tratado não podia vir aos parlamentos porque seria, diziam eles, da competência exclusiva da Comissão Europeia, portanto os parlamentos nacionais não tinham nada a que se pronunciar. Foi precisamente a pressão enorme dos cidadãos que influenciaram uma série de governos da Europa que obrigou, muito contra a vontade, a Comissão Europeia a aceitar que o tratado fosse debatido nos parlamentos nacionais. Porque, evidentemente, esse facto propicia que haja mais oportunidades de, eventualmente, a coisa não seguir tão linear como eles queriam. Como é que foi feita a negociação do conteúdo do tratado? Foi transparente o suficiente, pelo menos? Boa pergunta. Este tratado, o CETA, foi completamente secreto desde o início até ao fim. Só depois do tratado pronto, o texto finalizado, é que começaram a aparecer algumas referências, já começou-se a saber alguns dados sobre o tratado. Até aí, a Comissão Europeia conseguiu manter o tratado no maior secretismo total. Aliás, secretismo para os cidadãos, para os órgãos de informação, porque, evidentemente, as grandes companhias, os grandes lobbies corporativos, esses sempre tiveram acesso total aos textos e às propostas e a tudo isso, e, além de ter acesso, até contribuíram fisicamente para a redação de capítulos do tratado.
as corporações. Os cidadãos, claro, evidentemente que não. Ou seja, e é curioso ver por parte das associações empresariais de Portugal, por exemplo, que a consulta por parte dos empresários portugueses só ocorre quando o texto está fechado. Exato. E é paradigmático da situação de falta de transparência que existe nesta negociação deste tipo de tratados. Complementando um pouco o que o Zé disse, o processo do CETA foi uma vitória também, no Parlamento Europeu foi uma vitória também para os cidadãos de todo o mundo, porque a votação foi adiada pelo menos uma ou duas vezes. Agora não estou certo de quantas foram, mas pelo menos uma ou duas foram, porque na fase inicial estava a contar-se que o CETA, o texto final, fosse apresentado no final de novembro e daí a 3 semanas houvesse uma votação, sem qualquer pronúncia das comissões especiais do Parlamento Europeu, sem qualquer possibilidade de contributo da análise do texto. E mesmo isso depois foi a nível interno e político, foi uma vitória bastante grande e que levou depois ao adiamento para dia 15 de fevereiro da votação. A Comissão Europeia não queria que as comissões especializadas se pronunciassem sobre o CETA. Queria que os deputados votassem sim ou não e mais nada. Foi uma grande vitória que uma série de comissões se tivessem pronunciado, algumas claramente contra o tratado, apelando a que o Parlamento não aprovasse o tratado, outras sim, outras eram a favor, mas pelo menos as comissões pronunciaram-se. Aliás, as comissões pediram 6 meses para analisar o tratado, o que não é muito. É o prazo normal? É o prazo regimental? Normal, até porque o tratado são milhares e milhares de páginas, o tratado em si, mais os anexos, mais as declarações, são muitos milhares de páginas, portanto 6 meses é um período, enfim, razoável. Não senhor, tiveram apenas algumas semanas, 2, 3 semanas acho eu. Portanto, imaginem-se a pressa que eles têm para aprovar isso, seja como for. E regressando ao TTIP, o que é que nós sabemos sobre o texto? Já se sabe tudo? De facto, o TTIP foi um tratado que foi mais escrutinado, porque os cidadãos e as suas organizações conseguiram por diversas maneiras acesso a várias partes do tratado. Isso despertou uma enorme repulsa por parte de muitas organizações, neste momento 500 organizações em toda a Europa. Houve lutas enormes e a Comissão Europeia foi obrigada, muito contra a vontade também, a começar a publicar excertos do tratado, partes do tratado. Começou por publicar o mandato negocial, que não queria de maneira nenhuma. Os americanos criticaram muito por essa publicação, eles também não queriam, mas foi a pressão dos cidadãos que obrigou a Comissão Europeia a ir publicando aspectos do tratado. E depois houve fugas de informação importantes, como o TTIP Leaks. Exatamente. Em março, maio do ano passado. Exato, que permitiu conhecer aspectos muito importantes e confirmar, isto é ponto essencial, todas as suspeitas e todos os receios e todas as ameaças que nós já sabíamos que existiam e foram confirmadas por essas fugas de informação. Não, mas a questão é que é um pouco o ridículo a que se chegou, porque o mandato negocial, como o Zé estava a falar, é o documento que guia a negociação deste tratado. E não divulgaram a base de negociação de forma transparente para os cidadãos europeus de um tratado que poderá ter impacto não só para a União Europeia como para os Estados Unidos da América, mas também a nível global como um modelo de tratado, é completamente ridículo. Negociar uma coisa nas costas dos cidadãos e fazer questão que essas orientações não sejam publicadas. Aliás, esse mandato é uma parte que não é muitas vezes referida, mas esse mandato só foi publicado 2 meses depois da publicação não oficial, enquanto leak. Ou seja, o documento foi leakado e 2 meses depois a Comissão Europeia foi forçada a divulgar o mandato. É completamente escabroso e também é escabroso do ponto de vista em que atrai muitas atenções, e por atrair muitas atenções neste momento o TTIP também está um pouco mais na retaguarda face ao CETA, e por isso é que o CETA avançou mais para também ficar a proteger o TTIP. São ambos modelos económicos propostos que são completamente que negam qualquer valor democrático ou de transparência. E neste momento o ponto de situação perguntavas é
Aguardar. Neste momento aguardar porque as pastas ainda não estão bem definidas do lado dos Estados Unidos da América em termos de negociação. Neste momento está quase orientado para que isso venha a acontecer, ou seja, uma continuação das negociações muito avançada por parte da Alemanha neste âmbito. Segundo o princípio da precaução reconhecido pelas autoridades europeias, não devem ser lançados no mercado produtos que não provem a ausência de riscos para a saúde humana e sobre os quais recai essa suspeita. Exatamente. Mas este princípio não é reconhecido no outro lado do Atlântico. No Canadá e nos Estados Unidos da América é apenas tida em conta a prova científica definitiva e está por caminho para a autorização de produtos controversos. Isto é verdade? Com estes tratados, o princípio da precaução deixaria de ter validade na Europa, nomeadamente na comercialização de produtos alimentares? A questão é que tanto um como o outro princípio, os dois que referiste, estão referidos no texto do CETA. Isso não se pode negar, é verdade. Mas o que se aplica e o que é reconhecido no corpo do CETA, enquanto parte do texto legal aplicável, é o princípio baseado na ciência. Ou seja, o princípio da precaução referido no preâmbulo não tem qualquer força vinculativa. E acho que não é preciso explicar muito mais o princípio da precaução, só se aprovam uma certa substância que seja nova, caso existam provas fundadas que não existe qualquer perigo. Na dúvida, não se aprova. No princípio do baseado na ciência é exatamente o oposto. Existe uma dúvida, ok, tem que se provar que ela existe. Se não se prova que existe uma dúvida, o produto novo é aplicado. Caso estes tratados sejam então aprovados, vamos passar a ter produtos de origem duvidosa nas prateleiras de supermercados? Sim, porque existe o princípio do mútuo reconhecimento. Ou seja, nas importações e exportações de produtos, e neste caso, por exemplo, falamos em produtos agrícolas, existe o mútuo reconhecimento da legislação canadiana para a exportação de produtos para a União Europeia. E falamos do terceiro maior produtor de organismos geneticamente modificados do mundo. Exatamente. Um grande utilizador de hormonas de crescimento e outros produtos de lavagem de carne no mundo, com ácidos e tudo mais. Ou seja, esse é um princípio que poderá vir a aplicar-se de forma indireta, passando por cima do Tratado de Lisboa, passando por cima da Constituição da República Portuguesa, a legislação de lei de base do ambiente de Portugal, por aí adiante, e também, voltando atrás, estamos a falar de um grande produtor e exportador de areias bituminosas, e gás e petróleo derivado do fracking. Exatamente. Segundo a diretiva da Comissão Europeia, número 74 do ano 2003, não é permitida a administração de hormonas de crescimento no gado criado em países da União. Exatamente. Tal como não é permitida a comercialização de carne que tenha sido sujeita a este tipo de tratamento. E algumas destas hormonas de crescimento foram mesmo consideradas por estudos científicos como completos carcinógenos. E são. No entanto, no site da Comissão Europeia, o que nos dizem é, e passo a citar, carne proveniente de gado alimentado com hormonas de crescimento está proibida na União Europeia. Isso não vai mudar com o TTIP. Vamos lá ver. A legislação existe, os princípios existem aqui na Europa, sem dúvida. Como disse o Sérgio, o tratado refere-se a esses princípios e a essa legislação. Mas refere-se de maneira aleatória, de maneira, enfim, não vinculativa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os produtores europeus são obrigados a respeitar todos esses princípios, toda essa legislação. Os produtores canadianos não são. E os americanos também não, porque o Canadá tem imensas relações comerciais com os Estados Unidos. Há muitas empresas americanas com subsidiárias no Canadá e, portanto, esses entrarão também no mercado europeu. Portanto, os produtores europeus estão extremamente preocupados, estão desesperados, quase diria, já falámos com vários, porque eles têm de respeitar as regras e os outros não têm. Portanto, podem colocar os seus produtos muito mais baratos na Europa por não respeitarem essas regras. Estima-se que certos produtos têm 20% a menos por não respeitarem essas regras de preço. Portanto, a concorrência será brutal e muitas empresas vão fechar, com certeza, desemprego, etc, etc. Portanto, segundo o que nos diz a Comissão, estes produtos, mesmo com o TTIP, continuam a ser proibidos. Isso é mentira? A questão é que, e voltando um bocadinho, talvez, apelando ao design do logo da plataforma, que é um cavalo de Troia. Exatamente. Nós não utilizamos essa imagem só porque é bonita. É bonita também, mas evidencia claramente o que é que este tipo de tratados propõe. Exatamente. Que é uma porta de entrada para a alteração da legislação
Europeia por baixo. Existem dois mecanismos que nós costumamos referir muito frequentemente sobre estes tratados. O primeiro já foi falado, que é os tribunais arbitrais, ICS e SDS. O outro é o Fórum de Cooperação Regulatória. Exato. O Fórum de Cooperação Regulatória basicamente visa a constituição de um fórum de discussão composto por representantes das empresas, representantes de lobbies políticos e económicos e, potencialmente, ou aliás, eventualmente, é o que está referido no texto do CETA, a participação de representação da sociedade civil, organizações da sociedade civil, mas não existe uma orientação clara de como é que esse fórum irá funcionar. O tratado já vai ser publicado provisoriamente no início do próximo mês de abril. Ainda não se ouviu uma palavra sobre a constituição desse mecanismo, e ele ele aplica-se provisoriamente já. Ou seja, esse mecanismo visa a constituição de um fórum de discussão, na nossa opinião, de grupos empresariais de lobbies económicos, sem qualquer introdução de uma voz crítica da representação da sociedade civil, que podem, no seu fórum, aconselhar os políticos, no caso os eurodeputados da União Europeia, em alterações cirúrgicas à legislação europeia, no sentido de harmonizar a legislação entre Canadá e União Europeia, e TTP, e Estados Unidos da América e União Europeia. E é basicamente esse o objetivo. Neste momento, o princípio da educação continua a existir na União Europeia, continua a existir toda a legislação que foi referida. A questão é que, caso esse mecanismo do Fórum de Cooperação Regulatória vá avante, isso pode vir a alterar-se muito rapidamente. E como já temos vindo a ver em Portugal, fomos intervencionados pela Troika, toda essa agenda foi colocada em Portugal. O caso de Portugal poderá não representar uma grande diferença, porque reconhecemos porque já foi intervencionado e essa agenda política já tomou caminho. Mas, conciliado com o mecanismo de resolução de litígios, o que estes dois mecanismos visam é, primeiro, legitimar uma agenda económica, e depois, ou seja, cristalizá-la, e depois trancá-la. Ou seja, trancar a possibilidade de sua reversão através da punição, através de mecanismos de arbitragem privada. Ou seja, caminhar num sentido e impossibilitar a reversão através de uma decisão democrática da população. Exatamente. Acerca disso... Desculpa lá, deixa-me só completar um pouco o que ele disse. Recentemente tivemos notícias de que o Sr. Presidente da Comissão Europeia, o Sr. Juncker, e o seu braço direito, a Sra. Comissária Malmström, que vai chegar a Lisboa dentro de poucos dias, terão sido confrontados com os jornalistas precisamente relativamente àquilo que vocês estavam a perguntar, ou seja, as discrepâncias entre a legislação europeia e o CETA. Ambos terão dito que, sim senhor, concordaram que essa discrepância existe e que, portanto, o que há a fazer é precisamente adaptar a legislação europeia ao tratado. E não o contrário, claro, o tratado é intocável. Agora, a legislação europeia pode muito bem ser alterada para se conformar com o tratado. É a opinião dos dirigentes da Comissão Europeia, exatamente. Acerca deste tópico, Susan Cohen-Jehoram, no site da Greenpeace, a 22 de fevereiro de 2016, escreve: os negociadores vão discutir planos para preparar um tribunal especial do TTIP para investidores privados estrangeiros, um instrumento essencial para entregar o poder às grandes empresas. Exatamente. O proposto Investment Court System é um tribunal especial onde empresas estrangeiras podem processar os Estados e exigir indenizações exorbitantes se sentirem que qualquer norma jurídica ou regulamento afeta os seus investimentos. Exatamente. Dentro deste sistema, uma empresa de energia canadiana foi indenizada em 15 mil milhões de dólares porque o presidente Obama rejeitou o poluente oleoduto Keystone. Exatamente. O TTIP prevê um poder das grandes corporações sobre os Estados nunca antes visto. Quais é que podem, hipoteticamente, ser as repercussões disto? O TTIP, aliás, há que ser honesto nesta parte, este tipo de mecanismo já existe desde a década de 70. Sim. Este tipo de mecanismos existe com base numa desconfiança na estabilidade política e imparcialidade dos tribunais nacionais, principalmente no período de pós-colonial. Ou seja, os países do sul global, principalmente, que surgiram dos movimentos de independência, querendo ou sendo forçados a negociar tratados de comércio, foram obrigados a celebrar acordos de comércio com este tipo de mecanismos de tribunais privados que julgavam causas
em outra parte do mundo. No caso, o principal tribunal arbitral de referência é o sediado do Banco Mundial, o ICSID. Isto foi na década de 70. Estamos neste momento, no século XXI, em 2017, a negociar tratados entre, eu diria, os 3 maiores atores económicos globais à história, e a propor um mecanismo com base que tem por base a desconfiança política e a desconfiança da seriedade e liberdade de julgar dos tribunais nacionais. Exatamente. Essa é a questão principal. Este mecanismo, como o ICS, o novo ICS, o ISDS, ou tudo o que seja, são baseados nestes princípios e visam manter um estado de privilégio para as empresas multinacionais. E com isto dou um exemplo. O Equador, quando o caso da Chevron, quando a empresa petrolífera Chevron foi obrigada a sair do Equador com acusação de poluição ambiental por criação de lagos de petróleo sem qualquer proteção, e esse mesmo petróleo acaba por escorrer para os lençóis freáticos e causar casos de cancro. Foi criado um processo no Tribunal Nacional que até foi escalando até ao Supremo, foi sempre condenando a Chevron, e a Chevron, não contente, recorreu ao Tribunal Internacional de Arbitragem Privada, o ICSID, e logo na primeira instância o ICSID deu razão à Chevron. Ou seja, e existem muitos casos deste género, ou seja, este é um tribunal que, pelo menos desde esses 70, foi necessário até 1996, para ser admitida a possibilidade de pessoas, comunidades no caso, que estão impactadas por violações de direitos humanos ou de desastres ambientais, poderem tomar uma palavra nestes tribunais. Primeiro, isto aconteceu na Nigéria com a poluição ambiental e a morte em série de líderes indígenas quando a Shell estava a ocupar os terrenos sagrados da população indígena para a exploração de petróleo. Só em 2000 é que foi, 2003, aliás, quando a ONU fez mesmo questão que isto acontecesse, e tentar reverter um pouco este paradigma, é que algumas decisões começaram a ser publicadas. Até então não era a prática. As decisões eram decididas, não eram publicadas. Ou seja, este é um modelo que... Os tribunais eram secretos, exato. Podemos dar as voltas que queremos, podemos pôr sanefas, cortinados, podemos pôr blocos. A coisa no fim é sempre a mesma. É um carocha com uma pintura metalizada super bonita, mas continua a ser um carocha. O racional por trás deste tipo de medidas geralmente é que dar benefícios às empresas gera mais postos de trabalho, e já há estudos que dizem que o TTIP e o CETA trariam postos de trabalho que não existem atualmente. Isso não seria bom? Não é bem assim. Vamos lá ver. Neste momento, a área comercial dos dois lados do Atlântico é uma das maiores áreas comerciais do mundo. O tráfego comercial é imenso. Essas relações comerciais foram construídas sem nenhum tratado, sem nenhuma proteção de investimentos, sem nenhum destes tribunais arbitrais. Ou seja, o que eu quero dizer é que não foi preciso, para construir essa área comercial, não foi preciso nada disto. Ou seja, não é preciso. De facto, não é preciso. Nunca foi. Perguntamos porque é que será agora. Aliás, é uma pergunta que iremos fazer à senhora comissária Malmström no dia 23. Portanto, de facto, nunca foi necessário. Agora é necessário porque as companhias pretendem não criar empregos, não apenas o lucro, mas também conquistar o poder. É disso que se trata. Maniatar os governos, para que os governos não possam decidir contrariamente aos interesses das companhias. É disso que se trata. Não, há uma questão que eu faço sempre. Peço desculpa, pode alongar um bocadinho, mas eu tenho de falar desta questão, que é dos estudos económicos de impacto do CETA que existem, que são cerca de 5, 6, na verdade só um é que é oficial, que é o obrigatório pelo Tratado de Lisboa, que é o 2008. E no 2008 não existe uma palavra sobre o impacto das PMEs, não existe qualquer análise de impacto para as PMEs ou de crescimento sobre o CETA. Todos os outros estudos foram encomendados a think tanks com ligações às corporações
Aos grandes bancos e tudo mais. Mesmo para Portugal, e os dados que se manifestam existirem, não existem estudos de impacto para as PMEs, não existe. Mesmo para Portugal não existe um estudo de impacto, ou seja, vai ser decidido, e se for decidido em Portugal que o CETA vá à frente, vai ser decidido com base em especulações. E isso é importante dizê-lo. Exatamente. As instituições e o establishment político europeu parecem querer que o TTIP e o CETA aconteçam mesmo. Exatamente. Lutar contra eles é o mesmo que estar contra algo como a União ou o projeto europeu? Vamos lá ver. É uma pergunta um bocado complexa. Na medida em que, se os tratados passarem, a única maneira dos países reagirem, se alguma vez quiserem reagir, é sair da União Europeia. Não há outra hipótese, uma vez que estes tratados têm mecanismos que asseguram que não é possível reverter coisíssima nenhuma. Há vários desses mecanismos e, portanto, o problema é complexo, com certeza. Agora, também nós lutamos precisamente porque consideramos que os cidadãos têm que ter uma palavra a dizer, o bem-estar da sociedade tem que ser uma prioridade e queremos a todo momento, e nas conversas que temos com membros do governo e com deputados, estamos sempre a perguntar, mas os senhores concordam com isto? Os senhores aceitam estas medidas? É a pergunta que nós fazemos sempre. E em que é que isto beneficia os interesses de Portugal? São as perguntas que nós costumamos fazer aos decisores políticos. E questionar o CETA e o TTIP não é apenas questionar este tipo de tratados, é questionar um paradigma. Exatamente. Que envolve muitas coisas que... É questionar a globalização? Exatamente. E é questionar o tipo de globalização que temos, porque e isto ainda bem, é uma provocação a forma que a pergunta que fazes, mas tem razão de ser, porque nós somos acusados muitas vezes de ser anti-globalização. Não é esse o ponto. Somos contra o comércio. Nós somos contra o tipo de globalização que existe, que privatiza os lucros e socializa os prejuízos. Exato. A globalização não é apenas uma globalização económica, a globalização é também globalização cultural, de ideias e também diversidade, respeitando as diversidades. A globalização é inevitável neste momento. Com as tecnologias que temos é inevitável, é pensar o contrário, que ela deixaria de existir. A globalização neste momento, a forma que nós pensamos é uma baseada em comércio justo, que tenha com base de negociação e discussão o respeito à democracia, dos direitos humanos e com a diversidade das expressões que esses mesmos valores têm. E o TTIP e o CETA é o mesmo que um agricultor que utiliza pesticidas considera que qualquer planta que não seja a planta da cultivo é planta daninha. Simplificando de forma muito básica, mas nós não somos contra a globalização, nós somos contra a globalização que existe. É essa a questão. Caso contrário, não seríamos organizados em mais 500 organizações da sociedade civil europeia e canadiana e não teríamos um contacto tão bom como temos com organizações da sociedade civil norte-americana. No debate acerca do CETA, realizado no Parlamento sexta-feira passada, a Secretária de Estado dos Assuntos Europeus disse o seguinte: o CETA não é um acordo perfeito, mas é seguramente o benchmark em matéria de acordos comerciais. O mais exigente alguma vez negociado pelas partes. É um tratado que reconhece que o comércio deve promover o desenvolvimento sustentável e vincula europeus e canadianos aos mais elevados padrões sociais e ambientais. O Governo está a cometer um erro ao estar aparentemente a apoiar o CETA? O Governo comete um erro terrível do qual nós vamos todos sofrer enormes consequências no futuro já que vem aí. O que a senhora Secretária de Estado disse não corresponde à verdade, manifestamente. Ela fala dos valores, enfim, comuns que existem entre a União Europeia e o Canadá. Não é verdade, quer dizer, se vamos falar de valores comuns, já falámos de um deles, por exemplo, o princípio da precaução,
um enorme valor europeu que os canadianos sempre combateram nas instâncias internacionais e no tratado também. Por exemplo, o direito à greve, um direito, enfim, que toda a gente considera normal. O Canadá não respeita esse direito. O direito à contratação coletiva, também o Canadá não respeita esse direito, etc, etc. Portanto, quando se fala de valores comuns, temos que relativizar, porque na verdade não é assim. Não, a questão é que é verdade que o CETA, como a Secretária de Estado refere, é um modelo e pretende ser um modelo. Sim, é um o modelo. CETA neste momento pretende ser um modelo para todo o mundo. E isto porque, como referi no início, a Organização Mundial do Comércio está de certa forma paralisada desde 93. Exato. E o objetivo neste momento é celebrar acordos com alguns países que sejam key players, usando também uma expressão concorrente com a Secretária de Estado com as palavras em inglês, que sejam atores globais que sejam um exemplo para outros decisores políticos. Ou seja, se o CETA for aprovado, esperemos que não, o CETA será um modelo para negociar com outros países que não terão tanta possibilidade de dizer não. Esse é um objetivo e é honesto da parte dela dizê-lo. Agora, desenvolvimento sustentável, comércio justo e tudo mais, não é bem verdade, porque o capítulo 23, 22, 24 e por aí adiante tem palavras muito bonitas sobre desenvolvimento sustentável, diz muitas coisas boas, só que há um pequeno senão. Todos esses capítulos não são vinculativos, não são obrigatórios. E todos esses capítulos não podem ser mencionados como forma de argumentação por parte de um Estado a justificar uma tomada de decisão. Por exemplo, se Portugal, caso tenha um litígio nesta questão, quiser, como aconteceu, por exemplo, no Egito, estou-me a recordar de um caso concreto, o Egito decidiu aumentar o salário mínimo e foi processado por isso. Caso Portugal queira fazê-lo e justificando o bem-estar da população, consta no artigo 22, 23 ou 24 sobre desenvolvimento sustentável, mas não pode argumentá-lo, porque não vale nada no processo arbitral. Falando de Portugal, há alguma perspectiva realista de Portugal travar o CETA? O que é que dizem os partidos na Assembleia? Ora bem, a situação é complicada. Os partidos da direita, CDS, PSD, são completamente favoráveis ao tratado. Embora desconheçam o seu articulado, mas são favoráveis. Portanto, pensamos que será uma questão de fé, pensamos nós. O Partido Socialista também é favorável ao tratado, oficialmente. Aliás, consta do seu programa que a aprovação deste tipo de tratados internacionais, mas, felizmente, vai havendo algumas vozes discordantes dentro do Partido Socialista. Nomeadamente, por exemplo, Ana Gomes foi a deputada do Partido Socialista que votou contra no Parlamento Europeu. Outros membros do Partido Socialista têm aprovado em Portugal zonas livres do TTIP e CETA, nomeadamente em várias câmaras municipais do sul do país, por iniciativa socialista, o que é interessante. Portanto, isto para dizer que há, de facto, no Partido Socialista, alguns setores que, infelizmente, ainda são minoritários, que já se aperceberam das graves ameaças que estes tratados nos vão trazer e estão a tomar posições críticas, bastante críticas, relativamente a isso. Isso para nós é muito positivo. De qualquer modo, ainda há uma minoria no Parlamento que é contrária ao CETA, porque os outros partidos, PCP, Bloco de Esquerda, Verdes e PAN, são contrários ao CETA, mas são uma minoria. Estamos mesmo a chegar ao fim. Ok. Muito brevemente, portanto, neste momento existem municípios livres de TTIP, CETA. Exatamente. Podem explicar muito brevemente, sucintamente, o que é isso? Neste momento existem cerca de 2.100 e vão contando cada vez mais em toda a Europa. Neste momento são 10 em Portugal e é uma tomada de posição simbólica, ou seja, o município declara-se, a sua Câmara Municipal, ou a Junta de Freguesia, ou a Assembleia Municipal, declara simbolicamente como zona livre de TTIP, CETA e TISA. É um ponto simbólico porque, apesar de não ter qualquer impacto e não ter o poder local não tem possibilidade de se pronunciar, estes tratados podem vir a ter um grande impacto a nível local, que é o nível local que vai sentir mais as repercussões deste tipo de decisões. E tem dado uma força bastante grande, quer na divulgação a nível local, quer na tomada de posição, quer também
como forma de comunicação com partidos que à partida não são suscetíveis de ouvir, porque o poder local a nível de representação política é diferente da representação política a nível nacional. E já tivemos grandes surpresas. Já, por exemplo, tivemos no Sul, no Algarve, onde a questão do petróleo se coloca de forma bastante premente. São já, se não estou em erro, três municípios do Partido Socialista que se declararam como zona livre. Por sua própria iniciativa votaram e por maioria decidiram que são zona livre. Ou seja, esta não é uma questão que é clarividente, e já que estamos a falar do Partido Socialista, eu acho que neste momento, temos que ser honestos, Portugal não é um terreno de batalha, mas talvez fosse se mais deputados tivessem consciência e conhecimento, principalmente conhecimento do que é o CETA. Sim. Porque basear-se numa decisão em estatísticas, em soundbites, mais uma palavra em inglês, sobre o CETA é completamente, primeiro, não é profissional, não é defender o interesse público e não é honesto para o impacto que poderá ter para os filhos, para os netos e para as gerações vindouras dos decisores políticos que tomam estas decisões. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Maria Almeida, Pedro Cardoso, Pedro Zuzarte, Ricardo Ribeiro, Tomás Pereira e por mim, Frederico Raposo. Obrigado, José e Sérgio. Obrigado, nós. Bravo. A música é dos Lotus Fever. Subscrevam a mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, SAP24, Comunidade de Cultura e Arte e também noutras apps de podcasts. Até já.